Olá, colega fonoaudiólogo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Fono, né, que é promovido pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia aqui de São Paulo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante amplo, nós temos vários questionamentos, mas nós selecionamos algumas questões que chegam até o nosso setor de orientação e fiscalização para a gente conversar hoje sobre o aspecto jurídico da nossa atuação. Algumas questões jurídicas que aparecem constantemente, que nós orientamos os fonoaudiólogos e que hoje eu acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre isso, para a gente conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais e também, a partir disso, também buscar novas informações. Então, para nosso papo de hoje, nós vamos contar com os assessores jurídicos do Conselho Regional de Fonoaudiologia aqui da 2ª Região, que são o Dr. Lauro Pinheiro e a doutora Natália Roriz. Então, junto com a gente, eu vou passar para eles alguns questionamentos e eles vão ajudar a gente a entender um pouco como que isso funciona, para que a gente possa ter mais esclarecimento sobre o assunto. Então, olá, doutor Lauro, doutora Natália, bem-vindos aqui ao nosso Papo de Fono de hoje, para esses esclarecimentos. Olá, tudo bom? Tudo bom? Então, eu vou passar já para a nossa primeira questão, que aparece bastante aí, para vocês verem se vocês conseguem ajudar a gente, sobre a questão da abertura de empresa pelo fonoaudiólogo e a obrigatoriedade desse fonoaudiólogo ter um registro do que a gente chama de pessoa jurídica, que a gente fala PJ, né? Então, ter uma PJ para prestação de alguns serviços e essa questão da obrigatoriedade da inscrição no Conselho de Fonoaudiologia. Então, se vocês puderem falar um pouquinho dessa obrigatoriedade, como que funciona, a gente gostaria um pouco de saber sobre isso. Bom, essa questão de obrigatoriedade ou não, ela está disposta numa resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, que é a resolução que disciplina o registro de pessoa jurídica. Ela vem do poder regulamentador que a Lei 6965 deu ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? E ela disciplina ali, nessa resolução tem todas as regras que são aplicáveis à pessoa jurídica que presta serviços fonoaudiológicos. Então, assim, o fonoaudiólogo está obrigado a ter uma pessoa jurídica? Naturalmente que não, né? Se ele entender conveniente se associar com outros fonoaudiólogos ou sozinho se organizar sob a forma de uma pessoa jurídica, perfeitamente é possível, mas não é uma obrigatoriedade. Se ele opta, então, por fazer essa constituição dessa pessoa jurídica, isso pode ser uma clínica, pode ser uma pessoa jurídica que vai prestar serviços dentro de uma clínica de terceiros, dentro de um hospital, enfim, se o fonoaudiólogo ele resolve se organizar como pessoa jurídica e a atividade principal, né, o CNAE é o Código Nacional de Atividade Empresarial, é uma numeração que toda vez que você abre uma pessoa jurídica você tem que informar, né, os CNAEs das atividades que você vai desenvolver. Então, se o CNAE principal dessa pessoa jurídica é de serviços fonoaudiológicos, aí sim essa pessoa jurídica está obrigada, esse fonoaudiólogo está obrigado a fazer a inscrição dessa pessoa jurídica no Conselho Regional de Fonoaudiologia da sua jurisdição. E essa questão, né, de estar inscrito no conselho, eu acho que é bem interessante, porque, assim, toda a pessoa jurídica e a pessoa física que estão inscritas, elas podem sofrer uma fiscalização. Então, eu acho que essa é uma proteção que a gente faz para a sociedade, né, em relação à questão do serviço, da prestação do serviço. E a gente recebe muito questionamento por que o fonoaudiólogo ele precisa pagar a anuidade para a pessoa física e para a pessoa jurídica também. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão que quem tem uma pessoa jurídica é uma pessoa física, né? Então, como que isso fica na questão da anuidade? Bom, dentro do direito existe uma diferenciação entre a pessoa, né, física, natural, e a pessoa jurídica. São pessoas distintas. Por mais que a pessoa jurídica esteja ali como proprietário, dono, na sua formação, uma pessoa física,
Ela é uma pessoa diferente da pessoa do CPF. Ela é um CNPJ que tem direitos, obrigações próprias, diferente da pessoa física. Daí, quando se tem uma pessoa jurídica, tem tanta resolução em a lei que fala que precisa que ela tenha inscrição junto ao Conselho Regional da sua jurisdição, como pessoa física, para ela exercer a fonoaudiologia, ela precisa também estar inscrita. E isso é uma distinção importante, né? Assim, quem exerce a fonoaudiologia é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica apenas é uma forma de organização ali, tributária, empresarial, econômica, enfim, é uma forma de profissionalizar essa atividade. Mas quem vai de fato exercer a atividade é a pessoa física, né? A pessoa jurídica, ela é o que a gente chama de um ente ideal, ela existe por criação jurídica. Você não aperta a mão de uma pessoa jurídica, você não dá bom dia para uma pessoa jurídica, né? Então, assim, quem exerce a fonoaudiologia é o fonoaudiólogo, daí a obrigação dele ter a inscrição como pessoa física, distinta da sua inscrição como pessoa jurídica, e recolher as duas anuidades, né? A única exceção a essa regra é o caso do fonoaudiólogo que tinha o CNPJ de empresário individual. Porque o empresário individual, apesar dele ter um CNPJ e ser obrigado a se inscrever no conselho como pessoa jurídica, ele está isento do pagamento da anuidade, porque a rigor, o empresário individual não é uma pessoa jurídica, mas uma pessoa física que se organiza como se jurídica fosse. Isso pode parecer um pouco confuso a princípio, mas assim, o empresário individual, ele está obrigado a registrar-se como pessoa física e como pessoa jurídica, mas ele só vai recolher a anuidade como pessoa física. Bom, e ele é a exceção, né? A regra é sempre recolher, tanto pessoa física como jurídica. E essa questão que vocês estão falando, né, dessa pessoa jurídica, hoje o pessoal fica muito curioso, né, e tentando entender um pouco o que é o MEI, né? Então, essa questão do MEI, enquanto fonoaudiólogo, ele pode utilizar o MEI para ser uma pessoa jurídica, ou o MEI não é uma constituição adequada para o fonoaudiólogo? A rigor, assim, de uma forma bem objetiva, nenhum profissional de profissão regulamentada por lei pode ser MEI. Tá? A lei que cria o MEI, que é o micro, é uma sigla para microempreendedor individual, ela exclui das atividades que estão permitidas para o MEI as profissões regulamentadas. Né? As profissões regulamentadas não só a fonoaudiologia, como a medicina, a terapia ocupacional, nutrição, odontologia, enfim, advocacia, contra todas aquelas profissões que têm um sistema de conselhos, né, por trás, ou na frente, enfim, são profissões que não podem, cujas atividades não estão permitidas ao MEI. E o MEI veio, na verdade, para formalizar o trabalhador informal. Então, geralmente são pessoas que não têm uma profissão regulamentada. Acho que esse é um esclarecimento bem legal, porque realmente o fonoaudiólogo tem muita dúvida, né, em relação a isso, porque se fala muito na questão do MEI, mas também, como a gente não tem essa formação toda, a gente não tem esse conhecimento. Então, quando a gente quer se constituir uma pessoa jurídica, né, então o MEI não é uma possibilidade aí, pelo que entendi agora. E uma questão assim, a partir do momento que eu vou, né, e eu me torno uma pessoa jurídica, eu já tenho que imediatamente, e que tenha, como o doutor Lauro falou, tem esse CNAE, que tenha como a principal atividade a fonoaudiologia, eu preciso imediatamente já me inscrever no conselho, ou eu vou me inscrever a partir do momento que eu começo a emitir nota fiscal, ou alguma situação mais formalizada? Como é que funciona essa questão da inscrição? A pessoa jurídica, ela nasce a partir da sua criação, quando você abre o seu próprio CNPJ. Ali ela já existe com ela a obrigação de você ser registrado num conselho regional de fonoaudiologia. Não importa se você ainda não começou a exercer, não importa se você ainda não emitiu nota fiscal, o que importa é, a partir do nascimento da pessoa jurídica, você já tem que fazer o seu registro. A própria criação do CNPJ, ela atrai essa obrigação, como atrai uma série de outras obrigações também, né? Assim, então,
A empresa inativa, por exemplo, ela não está dispensada, né, aquela empresa que não está faturando, que não está prestando, não está emitindo nota fiscal, não está dispensada, por exemplo, de apresentar os documentos fiscais à Receita Federal, as declarações. Então, ela precisa ter um contador, ela vai precisar ter uma contabilidade regular, ela precisa entregar, ainda que essas declarações venham zeradas, sem movimentos. Da mesma forma, ela precisa se registrar no Conselho Regional de Fonoaudiologia da sua jurisdição e recolher a anuidade a que está obrigada, porque o fato gerador desse débito é a mera existência do CNPJ. Ficou bem claro agora para o fonoaudiólogo, quando ele quer se tornar uma pessoa jurídica, né? Quais são as ações que ele tem que fazer e a inscrição obrigatória que ele tem no conselho, e lembrando que ele está sujeito também à questão da fiscalização. E uma outra questão, só todas essas CNPJs, elas são obrigadas a ter um responsável técnico. É assim que funciona na questão do CNPJ da pessoa jurídica? Sim, a pessoa jurídica que presta serviços fonoaudiológicos, ela precisa indicar. Existe uma resolução também específica sobre o responsável técnico do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que obriga toda pessoa jurídica que presta serviços fonoaudiológicos a indicar um responsável técnico, que é necessariamente um fonoaudiólogo, pessoa física, que vai responder, né, pela regularidade dos serviços fonoaudiológicos prestados por essa entidade, tá? E aí vai dizer que mesmo que não seja a atividade principal, a mera prestação de serviço fonoaudiológico obriga a ter o responsável técnico fonoaudiólogo, que é quem vai responder, por exemplo, a fiscalização, quando a fiscalização comparecer nessa empresa. E prestar atenção, fonoaudiólogo, né, da responsabilidade de ser um responsável técnico, né? Como eles falaram, esse responsável técnico é aquele que responde na fiscalização e pelos procedimentos na empresa. Então, quando você for solicitado a ser um responsável técnico, fique atento pelas suas responsabilidades, leia a resolução de responsável técnico para saber quais são as regras, né, e o que você tem que seguir também no seu dia a dia. E aí, passando um pouquinho aí da questão da pessoa jurídica, para a pessoa física, um outro questionamento que aparece demais e que a gente tem discutido muito é a questão dos estagiários que são admitidos, né, por clínicas, por empresas, e assim, a necessidade ou não desse estagiário ele ser supervisionado. Já que o estagiário só existe aluno, né? Graduando estagiário, não existe profissional estagiário. Então, esse aluno, ele fica muito, ele não é o profissional, mas ele já está atuando. Como é que fica a situação dele e principalmente daquele que está trazendo esse estagiário para atender junto, né? Qual que é a função desse estagiário nas clínicas ou nas empresas em que ele está sendo aproximado para esse trabalho, para esse acompanhamento do trabalho fonoaudiológico? Bom, a empresa que contratar, né, ou a pessoa que contratar o estagiário, ele tem que ter alguém dentro do seu quadro de funcionários que supervisione todos os atos do estagiário. É obrigatório por lei, e pela lei não é nenhuma lei específica em relação à fonoaudiologia, é a lei do estágio. Ele obriga que se tenha uma pessoa responsável pelo estagiário. Na própria lei, ela fala até o número de estagiários que um supervisor pode ter, né? Que tem lá toda uma continha que eles fazem para não se exceder, tendo em vista que essa pessoa precisa estar atenta e responderá pelos atos do seu estagiário. E essa existência do supervisor de estágio, ela tem dupla finalidade, né? Assim, ela visa não só, por um lado, ela tem o intuito de garantir que o estagiário vai ter a correta aquisição de conhecimento, porque a função do estágio é preparar um estudante para a vida profissional, então aquele estágio ele tem que ser um produtor de conhecimento prático para o estudante. É uma questão educacional, né? É uma questão educacional. E no caso da fonoaudiologia também, tem uma questão de saúde coletiva, porque esse supervisor de estágio, ele vai evitar que o estagiário, por exemplo, ao executar um procedimento, cause um dano à saúde do paciente que está ali fazendo a terapia
fonoaudiológica, né? Então, assim, o supervisor de estágio ele é um duplo garantidor. Ele garante, por um lado, a qualidade da educação do estagiário e, por outro lado, a qualidade do atendimento prestado pelo estagiário ao paciente, enfim, ao destinatário final daquele serviço, né? Existe um grupo do Ministério Público do Trabalho que tem um convênio com o sistema chamado a CONAFRET, que é uma comissão nacional de combate às fraudes no estágio, que é do Ministério Público do Trabalho, que tem um convênio com todo o sistema de conselhos de fonoaudiologia, né? Um convênio que ele é internalizado pelo Conselho Federal e regionalizado, ele é executado pelos conselhos regionais, que visa justamente coibir práticas que vêm se disseminando de contratação do estagiário para executar serviços de competência do profissional. Né? Então, assim, não só é obrigatório ter o supervisor nomeado, como é obrigatório que esse supervisor esteja presente no ambiente de estágio. O estagiário não está autorizado a fazer o atendimento desacompanhado do seu supervisor de estágio. Então, é importante que a gente traga isso bem claro, né, para que não haja aí, não sejam cometidos erros, né, equívocos, e para que também, da mesma forma, né, Silvia, que você falou do responsável técnico, ninguém vai assumir o ônus de ser supervisor de estágio achando que é só colocar o nome ali, que com isso não vai atrair uma responsabilidade. Atrai uma grande responsabilidade, né, uma responsabilidade com o conselho, com o sistema de conselhos, uma responsabilidade com a saúde coletiva, com a sociedade e com o aluno, né? Com o aluno, com a instituição Por de isso ensino. que também precisa ser uma pessoa formada, com a mesma formação profissional daquele estágio. E em relação a esse estagiário, se esse estagiário tiver uma fiscalização nessa clínica, nessa empresa, e esse estagiário estiver atendendo sem ter o supervisor presente no local, o que pode acontecer com ele, né? Além de todo o prejuízo que já foi falado, né? De um trabalho que ainda um estagiário que ainda não é um profissional, que não tem todas as técnicas, que pode estar de alguma forma lesando a sociedade, né? Esse paciente, o que pode acontecer com ele? Primeiro, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Ele não pode estar ali, ele não é um profissional fonoaudiológico, então ele não pode estar fazendo e conduzindo todo um procedimento, né? Por isso, ele também pode ser desligado, né, do próprio sistema do estágio, recebendo denúncias dentro da própria faculdade, que faz parte ali da contratação do estagiário. Ele vai responder um processo administrativo fiscal junto ao conselho, ao sistema de conselhos, né, ao conselho regional, na verdade, da sua jurisdição, que é o processo ético do não inscrito, porque como ele é estagiário, ele não é fonoaudiólogo, não tem inscrição, então ele vai responder um processo administrativo fiscal, ele vai ser penalizado administrativamente, né, pelo conselho por estar exercendo ilegalmente a fonoaudiologia. Ele responde no âmbito penal também, é uma contravenção penal, o exercício legal da profissão de fonoaudiólogo, né, o exercício legal das profissões em geral, né, e como a Natália falou, ele vai ter prejuízos também na área educacional, né, ele pode inclusive vir a ser penalizado no seu curso, né, ele pode sofrer um desligamento não só do ambiente de estágio, mas eventualmente até da própria universidade, se for averiguada ali realmente a ocorrência de uma prática ilícita com prejuízos a terceiros. Lembrando que se o supervisor também tinha alguma noção que o estagiário estava fazendo essas práticas, ele vai ser penalizado também. E a empresa que obriga o estagiário a prestar um serviço profissional como se profissional fosse, ela comete, além de todas essas irregularidades citadas, ela está cometendo também uma fraude trabalhista, porque ela está contratando como estagiário para burlar um contrato de trabalho. Em vez de colocar um profissional que teria os seus direitos trabalhistas, ele está colocando um estagiário para sonegar direitos trabalhistas. Então, além de ser cúmplice copartícipe no ilícito de exercício legal da profissão, porque permitiu o exercício legal da profissão, facilitou, ele também está cometendo uma fraude trabalhista, que é o objeto, né, do convênio que eu havia citado com o Ministério Público do Trabalho. Isso aí é bastante sério, acho que todo mundo tem que ficar muito atento. E também eu acho que é uma coisa importante, que se alguém, um fonoaudiólogo, também souber que isso está acontecendo, ele também tem que fazer a denúncia, porque pelo nosso Código de Ética da Fonoaudiologia, ele também ele é obrigado a denunciar esse
esse ato irregular de algum outro colega, né, ou de alguma situação. Então, acho que isso é importante todos ficarem atentos a essa questão. E uma outra questão que a gente sempre recebe, que eu acho muito importante aí da gente falar um pouquinho sobre isso, o fonoaudiólogo sempre ele pergunta para o conselho como que é a questão da relação dele, né, do fonoaudiólogo dentro da sua prestação de serviço com o seu paciente, com o seu cliente, em termos das regras que devem ser colocadas ou que podem ser colocadas, né? Então, esse fonoaudiólogo sempre vem perguntar para a gente como é que é esse contrato, se é importante a gente fazer um contrato de relação de serviço, principalmente quem está começando agora tem essa dúvida, né, de como fazer proceder diante dessa situação, e outros fonoaudiólogos também, talvez mais antigos, que não tinham essa cultura de fazer um contrato. Como é que vocês veem essa contratualização dessa relação fonoaudiólogo-paciente no seu dia a dia do atendimento? Olha, por um aspecto mais amplo, contratualizar sempre vai ser uma coisa positiva. A formalidade é transformar aquela relação única num documento, você dá mais importância, você valoriza tanto o paciente como o próprio profissional. Então, acho que o primeiro aspecto é que você dá uma formalização e isso transforma a relação numa relação única. Ela não vai se repetir. E o que pode ser colocado? Assim, diante dessa afirmativa, né, da importância do contrato, quais são as informações que seriam interessantes, legalmente possíveis aí de ser colocado dentro desse contrato, de ser acertado? Primeiro básico é o nome do profissional, a qualificação do profissional, né? Qualificação que a gente fala assim, é o CPF, aonde mora, se é uma pessoa solteira, se é uma pessoa casada, divorciada, e o nome do paciente completo, com toda essa qualificação. Esse é um dado que é primordial. Dentro dessa qualificação, é muito importante, por exemplo, para o fonoaudiólogo, que ele tenha o CPF e o endereço completo com o CEP desse paciente. Porque se amanhã ou depois esse paciente deixa de pagar, por exemplo, uma terapia fonoaudiológica ou comete qualquer tipo de ato que o fonoaudiólogo se sinta lesado e queira entrar na justiça contra esse cliente, contra esse paciente, primeiro ele vai precisar do CPF, porque sem o CPF você não protocola nada na justiça, e segundo ele vai precisar do endereço porque ele precisa encontrar esse paciente, esse cliente, ele precisa que esse paciente cliente seja citado para responder o processo, né? E aí no caso do menor de idade, ele vai ser representado, se ele for menor de 16 anos, que é o que a gente chama de menor incúbere, o pai ou a mãe vai assinar no lugar do menor, né, por representação, e se ele tiver entre 16 e 18 anos, que é o que nós chamamos de menor púbere, ele é relativamente incapaz, ele vai ser assistido pelo pai e pela mãe. Isso é uma filigrana que faz toda a diferença, porque no caso do menor púbere, entre 16 e 18 anos, é preciso que o menor assine em conjunto com o pai e com a mãe. Então o pai e a mãe não vão assinar, um dos dois não vai assinar sozinho, vai assinar junto com o filho. É preciso que o filho também aponha a sua assinatura ali nesse contrato para que ele adquira eficácia jurídica, né? É importante também a delimitação clara e precisa do objeto da prestação de serviço, para que ali, principalmente com os serviços que não estão incluídos naquele contrato. Então, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, do dentista, que fica mais fácil da gente visualizar, né? O dentista é contratado para colocar um aparelho dental na pessoa. E aí ele chega, faz a avaliação e fala assim, olha, você vai precisar, para colocar o aparelho, vai precisar extrair um dente. Aí a pessoa fala, tá bom, beleza, pode extrair, doutor. Não, mas para extrair o dente é mais tanto. Não, o senhor me assinou um contrato aqui para colocar o aparelho, está tudo incluído nesse contrato. E aí eu vou largar para um terceiro, que é o juiz, que não participou da negociação daquele contrato, decidir se isso está incluído ou não, o que pode causar um prejuízo para o profissional. Então, essa delimitação do objeto, ela é de suma importância, né? Você me pergunta também quais são outros elementos que o contrato pode ter que são importantes. O prazo de duração, esse preço é para 10 sessões, esse preço que eu estou praticando é só até 31 de dezembro, é pelo prazo de um ano, eu tenho reajustes anuais,
né? Eu reajusto o meu honorário fonoaudiológico, eu reajusto sempre em 1º de janeiro, eu reajusto com 1 ano de contrato, enfim, é importante constar isso. O valor da prestação de serviço, né? A fração que o cliente está pagando, se ele está pagando por hora, se ele está pagando por sessão, se é por sessão, qual é a duração mínima, qual é a duração máxima dessa sessão. A forma de pagamento. A forma de pagamento, se esse pagamento é no final do mês, se esse pagamento é antecipado, né? Uma coisa super importante, né, é você constar ali as regras quando você for delimitar direitos e deveres de ambas as partes, constar as regras, por exemplo, de remarcação e cancelamento de sessão. Olha, você precisa remarcar. Isso é super importante, porque cada profissional trabalha de um jeito. Não existe uma regra objetiva para isso. Então, assim, olha, aqui na minha clínica você precisa desmarcar com 48 horas. Se você desmarcar com menos de 48 horas, você tem que pagar a sessão. Ah, é no mesmo dia, é no dia anterior. Você pode desmarcar por WhatsApp, direto com o profissional, por e-mail, por telefone. Então, assim, a forma como essa desmarcação e remarcação pode ser feita sem penalidade, se ela pode ser feita sem penalidade, porque você também pode vedar remarcação ou desmarcação, isso é possível, né? Pode estipular também até deveres, obrigações para o paciente, porque alguns tratamentos, procedimentos, precisa às vezes que o paciente faça em casa algum tipo de ato, né? Algum tipo de prática, e que aquilo vai influenciar diretamente no tratamento dele. Então, você pode botar ali o dever do que o paciente tem que fazer quando não estiver também durante as sessões, mas que está atrelado ao trabalho que ele está fazendo em conjunto com o profissional. E no campo das responsabilidades, assim, a gente sempre aconselha que conste ali expressamente, né, que o tratamento fonoaudiológico, como qualquer tratamento de saúde, ele não promete um resultado, né? Ele é um tratamento, é uma obrigação que a gente chama no direito de obrigação de meio. Eu me obrigo a empreender os melhores esforços e técnicas ao meu dispor para produzir o melhor resultado nesse paciente. Mas como ali eu estou dispondo eu estou tratando uma questão que é biológica, uma questão que é fisiológica, eu não posso garantir, por exemplo, uma plena recuperação daquele paciente, porque eu tenho outros fatores que vão influir no desenvolvimento desse tratamento e que estão fora do alcance do profissional, né? Assim, é humanamente impossível você prever alguns tipos de coisas, né? Então, assim, isso é importante para que fique claro para o paciente, né, que não se está prometendo um resultado, é extremamente complicado do ponto de vista ético a promessa de um resultado, né? Então, assim, primeiro tem essa questão, precisa ficar claro para o paciente isso, e o fonoaudiólogo também, ele precisa se proteger, no sentido de que amanhã ou depois o paciente não vai poder acusá-lo de ter prometido o resultado sem que ele o tenha feito, né? Então, assim, essas são, assim, um apanhado geral é mais ou menos o que pode, mas assim, o ideal, né? Assim, o ideal é que o fonoaudiólogo procure um profissional habilitado a fazer contratos, né? Um advogado da confiança dele, para que esse advogado oriente como é que ele pode fazer esse contrato de uma forma adequada às particularidades do serviço que ele presta. Porque, como você disse, cada um trabalha de um jeito, cada um trabalha com uma especialidade, cada um trabalha num ambiente diferente. Então, assim, é de suma importância que esse fonoaudiólogo seja bem assistido para não acabar também pegando aí no Google uma série de modelos, fazendo um Frankenstein e a coisa vai sair pior do que a encomenda, sabe? Até porque a relação profissional de saúde e paciente é uma relação não só regida pelo Código Civil, mas pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é pró-consumidor. Então, se o profissional fonoaudiólogo quer se resguardar de eventuais problemas que pode ter com o paciente, fazer um contrato bem delimitado é importante. Eu acho que os esclarecimentos foram super bons, porque isso é uma questão que chega sempre, e se a gente pode realmente orientar alguma coisa, que esse fonoaudiólogo realmente procure uma assessoria adequada, né, para que formalize esse documento no seu dia a dia. Acho que assim, a conversa foi muito boa, a gente trocou muitas informações importantes para o fonoaudiólogo. Eu sei que ficaram muitas dúvidas ainda para o fonoaudiólogo, acho que quanto mais a gente conversa, mais dúvidas surgem.
mas a gente deixa os nossos canais também oficiais aí da nossa equipe toda de orientação e fiscalização, para que você, fonoaudiólogo, possa também enviar para a gente as suas dúvidas, para que a gente possa esclarecer. A gente gostaria também de pedir para você seguir a gente nas redes sociais, porque a gente também está sempre conversando sobre vários assuntos pertinentes à fonoaudiologia, ao seu dia a dia. Eu quero agradecer muito o doutor Lauro, a doutora Natália, que foram muito hoje pedagógicos aí, explicando para a gente coisas que saem fora muito da nossa atuação. Então, eu quero agradecer muito a vocês e chamar todos vocês para seguirem a gente também, os nossos podcasts, o nosso Papo de Fono, que em breve vem com outro assunto tão interessante quanto esse que nós discutimos hoje. Então, um abraço para todos, muito obrigada pela participação e até o nosso próximo Papo de Fono. Tchau, tchau. Obrigado.